Em um canto remoto do Tibete Ocidental, em uma das regiões mais altas e solitárias da Terra, ergue-se o Monte Kailash, uma pirâmide de rocha e gelo. Muitos veem esta montanha como sede de forças enormes e sobrenaturais, centro do universo. Há mais de 1000 anos, seguindo um ritual antigo, os peregrinos realizam a circunambulação da montanha. Eles acreditam que neste local o terreno encontra o eterno e que o divino assume formas terrenas. O resultado é que a cidade demonstra uma notável capacidade de se fortalecer. A Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama e soberano espiritual dos tibetanos, até hoje foi negado o direito de ir à montanha mais sagrada do Tibete. Com uma altitude entre 3.000 e 4.000 metros e 6 dias de marcha, o caminho para a montanha sagrada parte do sul e atravessa a natureza selvagem do Nepal setentrional até a fronteira tibetana. Pedras mani-religiosas marcam a fronteira, a muitos quilômetros da última vila do Nepal setentrional. Além dos Sherpas, há também 4 austríacos. Toni Siller, de Salzburgo, é um grande especialista do Tibete. Helmut Burisch, da Baixa Áustria, é fotógrafo e cidadão do mundo. Os irmãos Dietmar e Sepp Ider, 2 aventureiros de Salzburgo, já seguiram as trilhas de Heinrich Carrer no Sudeste Asiático e na Nova Guiné, onde algumas décadas atrás ele descobriu culturas da Idade da Pedra. O Umla Karnali, rio fronteiriço entre o Nepal e o Tibete, nasce no Monte Kailash, que é o nosso destino. Assim como os 3 rios sagrados, o Indo, o Brahmaputra e o Sutlej. O longo percurso por canyons e desfiladeiros, entre 3.000 e 4.000 metros, é muito fatigante. Contudo, o corpo se acostuma rápido ao ar rarefeito. Deste ponto, ainda é possível retornar à civilização. Após cruzar as montanhas a noroeste, a pessoa fica à própria sorte. Quando a lua cheia surgir, os 4 austríacos desejam estar no Kailash para participar da celebração do Sagadawa. Festa celebra o nascimento, iluminação e morte de Buda, no 15º dia do 4º mês. O Tibete é o maior planalto da Terra, com uma superfície 15 vezes maior que a Áustria. Por séculos, foi terra proibida, atraindo muitos exploradores. Em 1907, Sven Hedin, o grande cientista sueco, foi um dos primeiros ocidentais a abrir caminho do Tibete Central até a montanha Kailash, em busca da nascente do Brahmaputra. Em 1934, Herbert Tichy, disfarçado, fez a circumambulação da montanha sagrada. 10 anos depois, Heinrich Herrer e Peter Aufschneider passaram pela montanha,
fugindo de uma prisão de guerra inglesa a caminho de Lhasa, a capital do Tibete. Quando crianças, devorávamos os livros dos grandes exploradores e aventureiros, especialmente os de Herbert Tichy. Os veteranos já não viajam mais, e Dietmar e eu, seguindo os seus passos, já temos 20 expedições no Sudeste Asiático. Um dia, dissemos a nós mesmos que era impossível não haver outra dimensão, algo mais além da aventura e da selva, uma combinação de fronteiras, risco, algo que ultrapassasse o limite. Então nos lembramos do livro de Tichy, Zum Heiligsten Berg der Welt, e decidimos vir à montanha Kailash com alguns amigos. Em 1934, o geógrafo Herbert Tichy partiu de Viena para a Índia em sua motocicleta. Tichy atravessa o continente subtropical de Bombai, via Agra e Rampur até o Himalaia. Em uma pequena vila no norte, na fronteira com o Nepal, ele decide se aventurar ainda mais pelo país para descobrir o fascinante mundo das montanhas. O palácio de Zanster era de bom tamanho. O palácio chamava-se Kufri. Em casa pela manhã, ao norte, vimos algo. E para mim foi uma impressão tão extraordinária que pensei: este é o lugar onde devo viver. Herbert Tichy e seu amigo indiano Kitar, disfarçados de peregrinos, entram na terra proibida do Tibete, alcançam a montanha Kailash sem serem descobertos e realizam a circumambulação da montanha sagrada, seguindo a antiga tradição budista. De volta, Tichy escreve seu livro. Sven Hedin, inspirador, escreveu o prefácio, tendo explorado a montanha Kailash 27 anos antes. O Kailash é certamente o mais sagrado do local, adorado por budistas e hindus, pois mais de 1 bilhão de pessoas o reverenciam nesta região. É o centro da área terrestre. Eu me lembro de Sven Hedin, que sempre mencionava este lugar. Proporcionou-me bela inspiração. Seu desenho foi realizado quando ele estava no alto do lago Manasarovar e no fundo do Kailash. Como Hedin e Tichy, Heinrich Haher e Peter Aufschneider deverão atravessar densas florestas tropicais, rios tumultuosos e passos a mais de 6.000 metros de altura para alcançar a Terra Proibida. Imagens da expedição alemã de Ernst Schäfer ao Tibete em 1938. Fronteiras não eram controladas, montanhas protegiam o país da civilização. Para estrangeiros, lenha e comida eram dificultadas no país, como explica Heinrich Haher. Na fronteira com o Tibete, já estávamos muito próximos do Monte Kailash, o mais sagrado do mundo. A 3 dias de viagem da montanha, retornamos à Índia e tentamos caminhos mais longos para alcançá-la. Contudo, 4 meses já haviam se passado e, a essa altura, tínhamos um bom domínio da língua tibetana. Peter Aufschneider, por outro lado, já sabia falar e escrever em tibetano desde o início. Primeiro, alcançamos o lago menor, Raksastal, e depois chegamos ao lago Manasarovar. Obviamente, o conhecíamos pelos relatos de Sven Hedin, e nosso amigo Herbert Tichy também estivera lá antes de nós. Herbert Tichy, alpinista austríaco, conhecido como andarilho entre dois mundos, faleceu em 1987. Seu maior desejo nunca se realizou. Herbert Tichy estava tão fascinado pela paisagem e pelas pessoas daquele lugar que havia decidido retornar mais uma vez em peregrinação. Infelizmente, ele adoeceu muito gravemente. Em seu leito de morte, eu lhe disse que o faria sarar e que voltaríamos juntos.
Eu queria acompanhá-lo para que ele morresse na Ásia. Infelizmente, tudo isso não foi possível. Peço a vocês que levem consigo esta terra da sepultura de Herbert Tichy. Levem também esta vaca indiana que ele me deu há 7 anos. Enterrem-nas aos pés da sagrada montanha Kailash. Que os deuses nos concedam harmonia, paz e amizade durante a viagem. O Sherpa Putundu, guia nepalês, seguiu para invocar a bênção dos deuses das montanhas. Ao cruzar a fronteira, entra-se em mundo peculiar, paisagem forjada por vento e água. Herbert Tichy escreveu: "Não há outra paisagem na Terra onde você se sinta tão pequeno e insignificante." Ficamos chocados com essa paisagem, ou melhor, com o que ela despertava em nós. Não havia árvores nem o verde de um prado, até onde os olhos podiam enxergar. À frente, apenas planícies nuas com imponentes glaciares do Himalaia ao fundo. Estávamos na terra dos deuses. O Tibete é o país da espiritualidade. O país tem inúmeros monastérios, muitos destruídos após a invasão chinesa de 1950. São testemunho de cultura ancestral. Felizmente, o mosteiro de Kojarnath foi respeitado. Gompa é a palavra tibetana para mosteiro. Mas os Gompas sempre foram mais que centros de meditação. Eles também foram centros religiosos e fortalezas da cultura. Os instrumentos rituais brilham coloridos, iluminados pelo fraco esplendor das velas de manteiga acesas pelos peregrinos. Em um nicho do altar, entre as imagens da encarnação e coberta por um tecido de oração branco, encontra-se a montanha mais sagrada do Tibete, a de Kailash. Dove ci sono i monasteri? Há pequenas aldeias com poucas casas. Quase todos os tibetanos aqui são nomades. Eles se deslocam com rebanhos de iaques, cabras e ovelhas pelo plato, tão árido que o solo mal provê suas necessidades. O maior problema é a lenha. Só oásis verdes dão lenha. Não é muito, mas é suficiente. Chopos vieram com caracteres tibetanos no século VII.
Situada entre picos sem nome, esta parte do Tibete parece uma caixa de areia onde os deuses criaram um mundo inimaginável. Sua cultura arcaica, que permaneceu isolada por séculos e caracterizada pela fé politeísta, foi alcançada pela modernidade apenas por causa da China. As atrocidades desta anexação ainda não foram esquecidas. Em 1950, a República Popular da China invadiu o Tibete. Os invasores quiseram eliminar a elite espiritual. Para a China, libertação. Para tibetanos, anexação. Em 1959, uma revolta armada tibetana foi violentamente reprimida pela China. Hoje, o governo de Pequim tenta remediar muitos desses terríveis erros. Este mosteiro de pedra, em Taklakot, foi parcialmente reconstruído e devolvido à sua destinação original. O Gurla Mandata, com 7.683 metros de altura, é a contraparte feminina meridional da parte masculina setentrional do Kailash. Herbert Ickey escala esta enorme geleira. Mal equipado, não alcançou o cume. Sinto um vazio em mim. Não tenho forças para ficar triste. O sonho de Gurla Mandata, que preencheu minha vida, desfeito. Somos novamente peregrinos rumo ao norte. De Gurla Mandata, Tiki e Kitar descem novamente para a paisagem desértica. De repente, no horizonte, surge uma visão irreal. Uma faixa azul turquesa, um lago. Trata-se do lago Raksastal. A paisagem é perturbadora, um sonho de outro mundo. Ficamos emocionados. Meu amigo Kitar, arrogante, deslizou grãos de oração mais rápido que o normal. Assim escreveu Herbert Ickey ao avistar o lago. Henri Carrer também se recorda desse momento incrível. As cores são realmente intensas. Se alguém tira fotos e as mostra às pessoas, elas podem pensar que são falsas, mas é tudo verdadeiro, pois o ar é muito puro. É um planalto árido e seco, e após as monções o ar fica ainda mais limpo do que o normal. Isso realça as cores do lago, das montanhas e das geleiras. As colinas exibem cores que nós nem sequer conhecemos. E a montanha Kailash é de tirar o fôlego quando exibe seu cume nevado. A montanha Kailash tem 6.675 metros. É a mais sagrada do Tibete, um templo eterno e inamovível, o centro de todo culto. Essa paisagem esconde uma mensagem codificada para os tibetanos. A montanha Kailash representa o Gênesis. E o lago Raksastal é símbolo do inconsciente e do demoníaco. Em contrapartida, há um lago igualmente sagrado, com a forma redonda como o Sol, símbolo de luz, o lago Manasarovar. Sven Hedin descreveu esta região como a mais harmoniosa do mundo. As semanas passadas nos monastérios lamaístas, às margens do lago Manasarovar, que se estendem como diamantes em uma pulseira turquesa, estão entre as lembranças mais magníficas e inesquecíveis da minha vida.
Lua cheia se aproxima. Após uma marcha de 11 dias pelo Planalto, onde o ar é muito rarefeito, esta é a última noite a uma altitude de 4.550 metros. O Lago Manazarovar é também o lago de água doce mais alto do mundo. Dependendo da hora do dia, o lago muda de cor. Há 60 anos, Ahar quase sofreu com enchente. Quando chegamos ao Lago Manazarovar, eu queria tomar um banho. Estávamos todos viajando há quase 6 meses. Quase me afoguei. Antes mesmo de chegar à água, havia um pântano e eu afundava cada vez mais. Então deitei-me de bruços e voltei lentamente. Mais tarde, vi cavalos se afogarem no mesmo lugar e eles os tiraram pela cauda. Minha primeira experiência no Lago Sagrado. Vídeo de Schaefer mostra o Tibete de 1938. Notamos imediatamente uma coisa. Os livros que havíamos lido eram, no mínimo, sensacionais, pois falavam de pessoas que cortavam os corpos em pedaços para dá-los aos pássaros. Descobrimos que o que víamos era fruto de uma cultura de 2000 anos, e a minha tarefa era fazer desenhos e manter um diário durante a viagem para Lhasa. O filme da expedição alemã ao Tibete, de 60 anos atrás, demonstra que a vida nas zonas rurais não mudou muito em relação ao século XXI. Hoje, assim como há 2000 anos, a essência de tudo é a fé. Monges cuidam do espiritual e são mediadores dos deuses, sem poderes políticos hoje. Nômades vivem de tsampa e se movem com rebanhos entre pastos. Parece que nada mudou aqui. Nômades guiam rebanhos pelo altiplano árido com fundas. Vivem na pobreza, são devotos aos deuses e esperam uma reencarnação afortunada após a morte. Quatro religiões veneram a misteriosa montanha Kailash. Para os seguidores Bon, a religião pré-budista do Tibete, a montanha é a alma mística da região. Os budistas a chamam de Kang Rinpoche, a preciosa joia de neve. Primeiro santo jainista teria surgido aqui. Para hindus, seria o trono de Shiva. Circulam ao redor da montanha sagrada. Os devotos medem o percurso com o corpo, 54 quilômetros, em 5 semanas. Om Mani Padme Hum. Oh, tu, preciosa joia em flor. Oração budista acompanha peregrinos e está gravada em pedras e crânios de yak. O mundo é um mundo de sorte. Milarepa, o grande sábio, místico e poeta, viera à terra natal dos Bon, reclamando a montanha sagrada também para os seguidores de Buda. Naro Bonchung, o sacerdote Bon mais poderoso,
apresentou-se diante dele e pediu a Milarepa que medisse seus poderes mágicos. O primeiro a alcançar o cume durante a lua cheia se tornaria o senhor do país. Antes do amanhecer, Naro Bonshun partiu para o Kailash. Milarepa levou todo o seu tempo e, por fim, cavalgou os raios do sol da manhã até o cume, onde se sentou no trono, pleno de calma e benevolência. Naro Bonshun, chocado, precipitou-se no abismo, abrindo sulco na montanha. Para os bons, é importante distinguir-se dos budistas. Objetivos das duas religiões são idênticos. Uma das distinções é evidente durante a Kora. Budistas percorrem a montanha sagrada no sentido horário. Bom, na direção contrária. O destino de ambos é o mesmo. O Dou Malak, um passo de 5.700 metros de altura dedicado à deusa da compaixão. Levam consigo poucos pertences. Roupas quentes são importantíssimas. Em junho, as noites podem ter temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Fiéis ficam ao ar livre, durante o dia, acima de 30 graus. O ar rarefeito no cume dificulta a peregrinação. A palavra aventura deriva do termo adventura, que significa chegada. Após uma aventura concluída com sucesso, você chegou a si mesmo. São palavras de Herbert Ickey. A jornada à montanha Kailash não poderia ser descrita melhor. Não sabemos o que esperar aqui. Temos poucas expectativas ao subir a montanha Kailash. Estamos fascinados por este magnífico vale e pelas montanhas. Somos especialmente atraídos pela montanha Kailash e admiramos a espiritualidade de budistas e hinduístas. Não somos capazes de compreendê-los plenamente. Isso ocorre apesar do que gurus da Europa Central dizem. Sentimos-nos aceitos pelos peregrinos e também pela montanha Kailash. Tentamos viver o que havíamos imaginado que aconteceria nesta situação extrema. Após 150 quilômetros rumo à montanha Kailash, surge o primeiro monastério. O Chaco Gompa se ergue na encosta do Nierre, uma montanha que fica exatamente em frente ao Monte Kailash. O Nierre é considerado o lar de Kengri Lazen, o espírito que protege esta região. Deste Gompa, desfruta-se da vista mais bela do flanco ocidental do Monte Kailash. O Kora exige um percurso adicional em torno dos edifícios sagrados, como o edifício principal do mosteiro. Cada reverência e passo é uma oração para purificação. Uma vez no Kora, liberta de pecados, 108 vezes, alcança Nirvana. A marcha através do Vale Ocidental é árdua. O calor é intenso, as rochas não dão sombra. Um cão selvagem é bem-vindo.
e que falou dos cães do Tibete. Além de marmotas e abutres, poucos animais são vistos nesta região silenciosa e solitária. No entanto, há muitos cães selvagens. Eles esperam por restos de comida à distância. Enquanto nos arrastamos, exaustos, pelo vale, esses cães se dedicam à sua ocupação favorita, caçar marmotas. Mas este é um espetáculo terreno demais. A caravana de peregrinos não se distrai, pois o destino ainda está longe. Este é o flanco noroeste do Monte Kailash. Última olhada no vale estreito e quente. Os peregrinos de Lhasa descansam. Caminham há semanas. A capital do Tibete está longe. Rodas de oração e chá com manteiga são os poucos pertences dos peregrinos tibetanos. Um bico de bunsen é um bem de luxo. Herbert Icke escreveu: enquanto estávamos no Tibete, vivíamos quase exclusivamente de tsampa, a típica refeição nacional tibetana. A tsampa é composta simplesmente por farinha de cevada torrada, amassada com água e moldada em forma de pão. Não era fácil comer esse pão seco. Parecia engolir cimento em um tubo estreito e molhado. Tsampa e chá com manteiga alimentam os tibetanos, com manteiga em bolsas de couro e farinha de cevada para gordura e nutrientes. Os peregrinos chegam em caravanas cada vez mais numerosas, e na manhã seguinte, eles alcançarão o Doma Lá, subindo mais 1000 metros, onde o ar é ainda mais rarefeito. O Doma Lá, o passo da deusa da compaixão, está situado a 5.700 metros acima do nível do mar. Subir ainda mais alto na montanha sagrada é permitido apenas a quem não tem pecado, segundo a crença dos tibetanos, e essa pessoa não deveria escalar as paredes de gelo, mas sim transformar-se em pássaro e voar até o cume. O constante murmúrio de Om Mani Padme Hum é amplificado pelo giro ininterrupto das rodas de oração. Os peregrinos se aproximam de Shiva Sal, o lugar da morte. Shivasal. É um cemitério para peregrinos mortos na volta da montanha. Qualquer um que passe por aqui deixa um pedaço de tecido, uma mecha de cabelo ou uma gota de sangue. Doações para criar um elo com o local, ofertas para auxiliar almas após a morte. Os budistas não temem a morte, pois para eles não é o fim, mas o início da próxima vida. Por isso, os peregrinos suportam estas provações.
Estou fascinado e comovido ao mesmo tempo, por me encontrar aqui com os outros peregrinos no Dol Malá, o ponto mais alto do Kora, o caminho percorrido pelos peregrinos ao redor da montanha Kailash. Eles estão mal equipados. Eles usam principalmente tênis e estão prontos para qualquer risco, até mesmo o mau tempo, para alcançar pelo menos uma vez na vida o ponto mais alto, o Dol Malá, e finalmente redimir-se de seus pecados. Ao ascender ao Dol Malá, os picos mais altos da Europa já foram superados. Resta a última subida ao passo da Deusa da Compaixão. Aqui também, difíceis provações aguardam os fiéis. Quem rasteja sobre esta pedra, redime-se de muitos pecados. Os peregrinos sempre param para orar em locais como este, ou então se detêm em adoração a pequenas cavidades que simbolizam as pegadas de pés, mãos ou a cabeça de um santo, como a marca de Milarepa, o místico e poeta. Poucos metros separam os peregrinos do destino, sussurrando exaustos: Om Mani Padme Hum. Os pulmões ardem. Com o último esforço, arrastam-se até o Dol Malá. Os deuses vencerão, gritam os peregrinos. São os sacrifícios finais. Eles içam as bandeiras de oração. Os tibetanos as chamam de Lunta, ou cavalos do vento. O vento levará as orações em bandeiras por todo o Tibete, a quem precisar. Tiki escreveu que estava em contemplação naquele dia. Sabia que a beleza e solidão de Kailash me chamariam de volta, porém, eu atenderia a este chamado novamente. Herbert Aichinger não conseguiu voltar à montanha sagrada do Tibete. Mas, ao menos, o local do túmulo do grande explorador, cientista e alpinista austríaco está aqui. Herbert Aichinger foi um andarilho entre os mundos, que conhecia e amava a Ásia mais do que qualquer outro. Neste país, tudo é reduzido ao mínimo, mas esta restrição não significa pobreza. Deixa espaço para o essencial. O essencial é escasso com excesso de coisas sem importância, especialmente materiais. Aqui no Tibete, na montanha sagrada, o materialismo desaparece em uma paisagem infinita. De Dol Malá, caminhamos um dia para descer ao início do Kora. Após 2 semanas com os peregrinos, a circunnavegação da montanha Kailash está finalmente completa. Há uma distância entre eles e os estrangeiros. É possível percorrer o Kora juntos apenas fisicamente. O Ocidente encara a peregrinação em nível mental diferente.
A jornada é o destino. A lua cheia no céu. É como há 1000 anos. Milarepa venceu a competição contra Naru Benchung. Com a lua cheia, iniciam-se as celebrações do Sagadawa, aos pés da montanha Kailash, para orar pelo nascimento, iluminação e morte de Buda. Milhares de peregrinos, incluindo aqueles que não fizeram o Kora ou que o farão após os festojos, reúnem-se no local onde o Tarbosh, o poste sagrado, será erguido. Entre as ofertas de fumaça, os peregrinos aguardam o ponto alto das celebrações, quando o poste será erguido. Com o aumento das bandeiras de oração tremulando, o Tarbosh fica cada vez mais pesado. São necessários muitos braços fortes para erguer. O misticismo dos antigos sons tibetanos acompanha a cerimônia, na presença de altos dignitários vindos até de Lhasa. Quando o poste é erguido perfeitamente reto, haverá felicidade e harmonia durante todo o ano. Um lama, um sumo sacerdote, supervisiona a cerimônia e, após 2 horas e meia exaustivas, o poste de 9 metros de altura é finalmente erguido para a alegria dos fiéis. Várias horas depois, o local está deserto. Orações e peregrinos felizes se espalham por toda parte. Resta a testemunha do início dos tempos para lembrar fé e coração. Esta é a montanha Kailash. Deus dorme em uma pedra, sonha na flor e desperta no animal para estar plenamente desperto no homem. Assim reza um provérbio tibetano. Existe alguma paisagem que responda melhor a esta descrição do que a do Monte Kailash?